Quando eu tinha 30 anos de idade, eu estava passando por uma fase muito difícil. Infeliz no casamento, 2 filhas pequenas, um marido que eu não suportava e, para concluir, uma depressão que já era minha melhor amiga. Porque as amigas de verdade, essas já tinham fugido para as colinas há muito tempo, como diz a Sil. As parentaiadas, principalmente da parte do meu marido, com medo de terem que cuidar de mim ou das minhas filhas, faziam de tudo para que a gente voltasse a ser aquele casal que fingimos ser por anos, mas que na verdade era um fracasso por trás das câmeras do celular. Eu nunca amei aquele homem. Eu casei porque estava grávida e não me deram um plano B para que eu executasse. Ou era isso, ou era isso. Ao meu namorado foi-lhe enfiado goela abaixo a responsabilidade que ele não teve na hora de usar o preservativo, e então, com uns móveis doados daqui, uma casa emprestada dali, viramos pais e marido e mulher. Pelo menos teve uma pessoa que pensava com o cérebro no meio disso tudo, minha mãe, que exigiu que terminássemos as faculdades e que ela cuidaria da nossa filha. E assim, tudo ficou muito mais fácil, tirando o fato de que eu não queria aquele homem como meu marido. Ele só era um cara legal da faculdade que eu gostava de curtir, mas eu não queria nem filho nem marido. Mas como a gente se acostuma com tudo, até com o que é ruim, lá fiquei por anos, até que a tristeza e a depressão me consumiram e um dos remédios me levaram a outra gravidez não planejada. Dali por diante foi só ladeira abaixo. Depois que minha segunda filha nasceu, eu parei de trabalhar para poder cuidar de mim e delas à base de remédios e terapia. Eu fui me acostumando àquela meia-vida. Só não voltei a trabalhar e mantive bem por perto de mim os 25 quilos que ganhei na segunda gravidez. Meu marido se tornou um homem bem-sucedido, já que só focava na carreira, enquanto eu me livrava das fraldas cagadas. Pois bem, minha sogra, para me alegrar, decidiu nos presentear com um final de semana em um hotel fazenda de uma cidade pequena aqui perto, que prefiro não dar detalhes, pois a pessoa que citarei aqui saberá que é ele. Lá fomos nós para um infeliz final de semana em família. Eu com aquele mau humor do cão, meu marido fingindo que tínhamos uma vida incrível e as meninas querendo se divertir e alheias ao sofrimento que era a minha vida infeliz. Mas eu já sabia fingir tão bem que até eu às vezes me convencia que tudo era um conto de fadas. Pois bem, lá estava meu marido dentro de uma das piscinas brincando com as meninas, enquanto eu tentava esconder meu corpo gordo do sol para não parecer um camarão no dia seguinte. Quem é de pele e olho claro sabe do que eu estou falando. Nesse momento, um garoto pulou na piscina e me deu um banho. Dei um grito de ódio e o chamei de FDP, mas foi bem instintivo e do nada surgiu de um universo paralelo o homem mais lindo que eu já tinha visto na minha vida, com uma toalha em mãos me oferecendo ajuda. O que não fazia sentido, já que estávamos em uma piscina. Acho que naquele momento eu me curei da depressão. Eu só precisava de um susto, um grito e um homem lindo me ajudando. Se alguém estiver rindo, não ria. Eu realmente naquele momento percebi que ainda tinha vida dentro de mim e que eu não estava sendo obrigada a viver daquele jeito. Agradeci ao moço e perguntei de onde ele era, se estava de férias, e ele falou que não, que era o dono do hotel e que estava ali conferindo se tudo estava ok nas piscinas e que havia herdado o hotel de seu pai tinha uns 5 anos. Ele perguntou como estava sendo nossa estadia e elogiou minhas filhas. Falou que tinha 2 meninos quase da mesma idade e que sua esposa era advogada e quase não vinha no hotel. E que ele tomava conta de tudo sozinho, e que só se viam aos finais de semana quando ele ficava na capital com ela e os filhos. Ele se despediu e saiu andando, e eu preciso confessar, todo o tesão que eu nunca senti por meu marido, eu senti por aquele homem em 2 segundos. Eu não queria saber se ele era casado, viúvo ou solteiro. Eu desejei naquele momento ir para a cama com aquele homem, e não me peçam para explicar o que houve, porque até hoje eu não sei. Só sei que depois daquele dia, minha vida nunca mais seria a mesma. Durante os 2 dias que ficamos lá, enquanto meu marido curtia sua vida fictícia, eu comecei a procurar vagas de mestrado. Assim, do nada. Eu, uma bacharel em direito e que nunca foi atrás de fazer o exame da ordem, estava na beira de uma piscina, movida pelo tesão, querendo fazer mestrado e virar professora universitária. Sim,
Foi do nada. Meu marido só perguntava se eu estava bem, e já no almoço enchi meu prato de salada e decidi retomar meu corpo de solteira. Eu era a porra de uma loira linda e inteligente que jogou a vida no lixo só porque cometeu a besteira de engravidar antes da hora e do cara errado. Mas agora ninguém mais estava me obrigando a nada, e eu só estava ali porque tinha adorado o papel de vítima e me mantinha nele por comodismo. De certa forma, olhar para aquele homem, desejá-lo e sentir inveja da esposa dele, despertou em mim um sentimento novo. Vou encurtar esta narrativa para não cansar quem estiver ouvindo, mas o fato é que em menos de 6 meses eu havia passado no mestrado, já havia eliminado 10 quilos de gordura do meu lindo corpo e estava assinando o meu divórcio. Meu marido me confessou que há anos esperava que eu melhorasse para fazer o mesmo, pois acreditava que eu não suportaria ser rejeitada por ele. Estávamos há anos vivendo esse teatro e sem coragem de falar um com o outro sobre nossos sentimentos. Enquanto isso, os remédios consumiam minha alma e minha vida. Mas isso é passado, pois o ponto crucial deste relato começa agora. 8 anos se passaram desde aquela viagem ao Hotel Fazenda, mas aquele homem nunca saiu da minha cabeça e eu nunca mais tive notícias. Minhas 2 filhas estavam na faculdade, namorando, e eu já era doutoranda e concursada por uma universidade pública. Me tornei uma rata de academia e estava me preparando para entrar na casa dos 40 anos e com tudo em cima. Eu tinha a vida dos meus sonhos. Nunca mais namorei depois do meu divórcio, pois percebia que a maioria dos homens que queriam entrar na minha vida queriam desorganizar o que eu levei anos para organizar. E então eu caía fora antes mesmo deles entrarem. Até que nas férias do meio do ano, o estresse começou a me atormentar por causa do doutorado e decidi que precisava de uns dias de descanso. Convidei uma amiga, mas ela tinha acabado de ter uma netinha e optou por dar suporte para a nora. Fui para o Airbnb procurar por um lugar de descanso em meio da mata. Me via em um chalé, lareira, sem celular, um bom vinho. Mas tudo que eu encontrava e gostava e que dava para ir de carro estava ocupado naquele período. Então, como em um insight, me lembrei do Hotel Fazenda onde estava a raiz da minha mudança e sem pensar, por mais de 1 segundo, peguei o número no Google e liguei. O que eu não esperava era que ele fosse atender o telefone. E não, eu nunca esqueceria aquela voz. Talvez, para quem está preso aqui, ouvindo parte da minha história, seja difícil entender o que aquele lugar e aquele homem significam para mim. É como se eles fossem o tratamento que curou o câncer que me comia há anos. Não era câncer, nem era depressão, mas eu acho que ela quis fazer uma analogia. O que dizem ser a virada de chave na vida de uma pessoa aconteceu comigo naquele lugar. Claro que eu não estava indo lá por pretensão alguma em relação a ele. Um homem casado e com filhos na faculdade, possivelmente, e nem deveria estar parecido com o que era. Assim como eu, né? Afinal, quase 10 anos haviam se passado. Durante a reserva por telefone, falei quem eu era e me surpreendi quando ele falou que jamais esqueceria aquela tarde onde me socorreu com uma toalha seca. Perguntou das minhas filhas e do meu marido, se estavam todos bem. Então falei que estava. A reserva é para quantas pessoas? Perguntou ele. E eu disse que iria sozinha, mas não dei detalhes, não falei que estava separada. Inclusive, o meu ex-marido, pai das minhas filhas, já está casado e tem gêmeos. 2 lindos meninos de quase 2 anos de idade. Fiz a reserva para 5 dias e nos despedimos. Ele recusou parte do pagamento antecipado e disse que eu poderia acertar tudo pessoalmente no check-in. Novamente, algo aconteceu dentro de mim e a ansiedade tomou conta. Apesar de estar divorciada há algum tempo, eu havia dormido com poucos homens e tudo era muito superficial, não tinha emoção. E muito disso é culpa minha, eu sei. Passei anos querendo sair de um lugar que eu não quero mais entrar. Eu havia trocado o casamento pelos estudos e pela carreira. E não me arrependo, pois isso ninguém vai tirar de mim. A Sil sempre fala isso e ela está certa. Então, eu tinha 3 dias para planejar a minha viagem.
para um lugar onde a coragem nasceu dentro de mim. Depois do meu divórcio, eu fiz uma coisa que sempre sonhei e não tinha coragem de fazer. Comprei o carro dos meus sonhos, uma BMW vermelho cereja. Quando eu estava casada, eu não podia dirigir por causa dos remédios que me deixavam dopada a maior parte do tempo. Mas, como tudo mudou, isso também mudou. Descobri que o volante é um tipo de liberdade e que eu amo dirigir. Mandei lavar meu carro, fui ao salão, depilei, refiz minhas luzes, coloquei unhas de gel, alonguei os cílios e tudo o que eu tinha direito. Não sei ao certo o que eu esperava de um hotel no meio do mato, onde só tinham casais apaixonados e famílias completas, mas algo me dizia que aquilo não seria em vão. E lá fui eu. Eu teria que dirigir por mais de 6 horas, então levantei bem cedo e fui. Apesar de estar 8 anos solteira, foi a primeira vez que eu senti a liberdade como ela é. Eu ao volante do carro que comprei com o meu dinheiro, me sentindo linda, saudável e feliz estando sozinha. Curti aquela viagem como nunca imaginei que pudesse curtir. E agradeci porque a minha amiga não pôde ir comigo. Eu já tinha feito outras viagens, mas sempre com alguém. Eu não via graça nas coisas que se faz sozinha. Mas naquele momento tudo mudou. Quando cheguei no hotel, logo de cara, notei que tinham reformado e estava tudo muito lindo e novo. Parei o meu carro na entrada do hotel e saí. Parecia cena de filme. Vou descrever como eu estava vestida para que cada uma de vocês tente imaginar a cena. Estava uma tarde bem agradável, porém um pouco fria. O sol estava lindo. Eu estava usando uma calça jeans bem colada ao corpo, um body e um salto fino. Por cima, por causa do friozinho, uma parca meia estação que ia até perto dos joelhos. Eu tenho 1,70 m e hoje peso 60 quilos. Tenho músculos bem definidos e sou uma loira muito sensual. Pelo menos foi o que percebi naquele dia, quando saí do carro e os 3 homens que estavam ali por perto deixaram transparecer. Antes de continuar, eu quero dar um conselho para as mulheres que estão aqui, ouvindo isso. Se olhem mais. Muitas vezes, só nos olhamos e nos notamos quando outra pessoa faz isso primeiro. Somos flores que estão fechadas, mas ainda assim somos flores. Desabrochem. Se eu conseguir, vocês conseguem, pois nem os médicos acreditavam que um dia eu iria parar de tomar os remédios ou emagrecer. Mas eu provei que o que diz respeito a mim, sou eu quem controla. Uau! Adorei esse conselho, ó. Parece a Sil falando. Ok, conseguiram imaginar a cena de filme? Quando eu entrei no lobby do hotel, quem eu avistei? Sim, ele. O homem que por 8 anos me fez usar um vibrador. Preciso assumir aqui. Eu tremi na base das minhas pernas quando o vi. Ele abriu um sorriso, mas é óbvio que não me reconheceu e veio de encontro. Todo prestativo, sorrindo, e os 8 anos haviam feito muito bem a ele, assim como a mim. Ele, por mais que tinha sido gentil ao telefone, lembrava da mulher histérica e obesa, com cabelo ceboso e com a raiz crescida, de 8 anos atrás. Por isso, nem achei estranho não ter me reconhecido. Quando ele se aproximou e perguntou se eu precisava de ajuda, me apresentei e disse que havíamos conversado por telefone e ele ficou simplesmente petrificado. Se prontificou a me ajudar com as malas e foi nítido para mim o seu desconforto. Mas eu estava ali para descansar, não para causar um divórcio. Então me mantive calmo. Chegamos ao balcão da recepção e ele, mais do que rápido, solicitou que me colocassem em uma suíte com hidro. E é claro que não tinha sido esse o quarto que eu havia reservado, apesar de que um banho de banheira seria incrível. O rapaz da recepção tentou justificar que minha reserva era outra, mas foi interrompido apenas com um olhar. Ele mesmo me acompanhou até o quarto e disse que estaria à disposição para tudo o que eu precisasse e que estava morando na suíte 10. Não entendi o que ele quis dizer, mas fechei a porta e pude voltar a respirar normalmente. Me joguei na cama e fiquei ali, sem entender todo aquele sentimento de liberdade e desejo por um desconhecido, mas que por ser casado ficaria somente nos meus pensamentos, como estava há 8 anos. Ainda bem que eu tinha levado o meu vibrador,
pois ficar vendo aquele homem sem poder fazer nada seria bem complicado. Acabei pegando no sono de tão cansada e fui acordada de supetão pelo interfone. Era a recepção avisando que estava servido o café da tarde, que era um café colonial típico do sul do Brasil. Por ser um local retirado, o hotel oferece 4 refeições diárias inclusas no pacote. Levantei rapidinho, escovei meu cabelo e fui para o salão do café. E lá estava ele. Só que desta vez eu fiz questão de reparar que ele estava sem aliança. E aliado a esse detalhe, tinha o fato de estar morando em uma suíte do hotel. Ele veio me receber e me conduzir a uma mesa. Aquilo não podia estar acontecendo. O cara dos meus sonhos estava ali, solteiro e ainda mais gentil e bonito. Eu estava sendo abençoada, era isso? Me servi e pedi se ele queria tomar um café comigo. E lembrem-se como eu estava vestida para matar. Só não imaginei que ele seria a vítima. Ele pegou um copo de suco e se sentou, perguntou sobre o meu marido e aí sim eu contei que estávamos divorciados. E sabe o que ele falou? Que percebeu assim que me viu que eu era uma mulher solteira, pois as solteiras são sempre mais elegantes e têm mais brilho. Agradeci o elogio e perguntei dos filhos dele e vocês não têm noção da resposta. Agora eles estão melhor. Foi muito difícil 2 adolescentes superarem a morte da mãe. O cara não estava separado, ele era viúvo. Fiquei de boca aberta e demorei para dizer a frase mais clichê que se fala nessas horas. Sinto muito. E não pensei 2 vezes antes de perguntar do que a pobre tinha morrido. Foi fazer uma lipo e teve o intestino perfurado e morreu de infecção. Já fazia 3 anos que ela tinha morrido. Assim como as minhas filhas, os filhos dele também estavam na faculdade e ele se isolou no hotel. Só que não. Aguardem a conclusão antes de suspirar. Conversamos até o fim da tarde e eu decidi ir para o meu quarto tomar um belo banho de banheira, quando recebi uma mensagem do WhatsApp dizendo assim: espero que goste de espumante e para te lembrar, o jantar é servido às 20 horas. Não entendia do espumante, mas respondi que sim, que adorava e que estaria no jantar às 20 horas. A temperatura tinha caído bastante e estava uma delícia. Tinha uma lareira acesa no espaço das refeições e se não fosse pela algazarra de algumas crianças, eu poderia dizer que estava tudo perfeito. Avisei minhas filhas que eu estava bem e desliguei meu celular. Jantei e voltei para o quarto. E tinha sobre a mesa uma garrafa de vinho tinto e 2 taças. Aquilo me gelou mais do que eu já estava gelada. Claro que ele se tocou que vinho tinto combinava mais com o inverno. Mas para que 2 taças? E antes que eu pudesse processar aquilo, ouvi um toque-toque na porta e assim que abri, aquele homem me pegou de um jeito pela cintura e nem preciso dizer aqui que eu não me importei. Cedi ao que estava esperando por 8 anos. Ele me sentou na cama e foi até a mesa, sacou a rolha do vinho e o galanteio começou. Tudo seria perfeito se não fosse por um detalhe. Ele tirou a minha roupa e eu a mil. Não me sentia daquele jeito desde a adolescência, se é que algum dia eu tinha me sentido assim. Até que o dito cujo arranca as calças e a cueca e eu não pude acreditar. Meninas, respirem. Eu sei que a gente fala que tamanho não é documento, mas isso vale para algo que tem tamanho. E o órgão daquele moço, grisalho de 1,80 m, charmoso e com menos de 10% de gordura corporal, duro, era menor do que o meu dedo mindinho. Eu entrei em choque e não sabia o que fazer com aquela informação. Pensei em fingir demência, um desmaio, solicitar mais vinho, mas antes de decidir o que fazer, ele pulou em cima de mim e tentou introduzir aquele corpo estranho entre meus grandes lábios. E antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ele deu 2 gemidos, virou para o lado e falou: que loucura, mulher, como você é maravilhosa. Jesus amado. Gente, desculpa, mas fiquei olhando para o teto e jurando nunca mais comprar nada me baseando na embalagem. Se eu fosse um cubo de gelo, eu teria derretido e escorrido para dentro do colchão.
Não que eu tenha esperado por esse momento, mas fantasiei isso várias vezes durante esses 8 anos e até busquei esse homem em outros homens. E agora era isso? Um micropênis com ejaculação precoce? Com a desculpa de estar cansada da viagem, falei que precisava dormir e agradeci o vinho que depois tomei sozinha para afogar minha frustração. Assim que ele saiu, eu senti um vazio tão grande, uma sensação de decepção, pensando que eu poderia ter mantido o que eu queria que fosse e não o que era de verdade. Expectativas versus realidade. Como eu tinha me enganado tanto com alguém, mas o pior ainda está por vir. Espera que não acabou. Saí para tomar o meu café da manhã, louca de vergonha de mim mesma e rezando para que ele não aparecesse do nada, mas não deu tempo. Parece que ele só estava esperando eu chegar para se aproximar e perguntar se dormi bem. Gente, como que ele podia achar que aquilo tinha sido normal? Ele não me tocou e ele tem um micropênis e ejaculação precoce. Ele não deveria saber disso. Estava esperando alguém contar pra ele? Eu senti pena dele, mas depois senti pena de mim e ri sozinha. Mas como toda desgraça vem acompanhada, ele não só era cara de pau, ele era um safado de pau pequeno. Eu ainda pensei comigo, coitado, né? Ele nasceu assim, tudo bem, eu tenho meu vibrador. Quem sabe não dá pra ter uma estadia legal ao lado dele e se divertir um pouco até acabar os dias que eu vou ficar aqui? Afinal, ele era uma pessoa interessante. Até que eu estava tomando um sol no jardim quando chegou um carro. E ele foi direto abrir a porta. Ele não me viu. Eu estava em um balanço na lateral da recepção. Ele abriu a porta do carro e abraçou e beijou a moça que tinha acabado de chegar. E para encurtar toda essa história, sim, ele era viúvo. Não mentiu sobre isso. Só que esqueceu de me contar que tinha uma namorada de 2 anos. Fazia 2 anos que ele tinha uma namorada. Sei dos detalhes porque fiz questão de me aproximar dela. Pra mim, também ficou claro que ela é uma golpista barata da cidade. Bem mais nova, blogueira de Instagram e dirigindo o carro que ele deu pra ela. Acho que é assim que um homem com essas características faz para se sentir homem de verdade. A pena que senti dele desapareceu depois que descobri que ele me enganou, mas né? Ele não me enganou. Eu nunca perguntei se ele era solteiro. Precisei engolir aquilo e também não tinha acontecido nada demais, já que me afoguei sozinha em uma garrafa de vinho. Ele mesmo, com sua amada por perto, ficava o tempo todo me caçando com os olhos. E no outro dia de manhã, após o café da manhã, eles se despediram e ela foi embora. Pronto, daí o cara não me deixou mais em paz. Mas agora eu tinha uma desculpa, dizer que não fico com homens comprometidos e assim consegui meu objetivo. Descansei pelos próximos 3 dias, mas pasmem, na hora que eu fui pagar a conta, ela estava zerada. O rapaz da recepção disse que minha conta já tinha sido paga e que eu não devia nada e ficou me encarando. Me senti uma prostituta que ganha para não fazer sexo, mas aceitei a cortesia e me fui embora. Saí de lá com um misto de frustração, liberta de uma ilusão que alimentei por anos e com a sensação de que poderia seguir em frente. Eu encerrei um ciclo da minha vida. Isso aconteceu há 2 anos e hoje eu estou namorando com um homem incrível que trabalha comigo. Ele está divorciado há 2 anos e, por sermos amigos, fomos nos aproximando. Só quero dizer que vocês não precisam se manter na vida que vocês não querem. Vocês podem sim recomeçar e dizer não para o que não querem mais. Se eu e o meu ex-marido tivéssemos aberto nossos corações, não teríamos perdido tanto tempo das nossas vidas vivendo uma farsa. Usamos a desculpa dos filhos terem uma família, mas nunca perguntamos se eles realmente querem aquilo, como eles se sentem dentro daquela família. Meu divórcio nunca afetou minhas filhas, pois elas viram o quanto eu melhorei como mãe e como ser humano, e isso passava segurança a elas. Sejam felizes assim como hoje eu sou. E o dito cujo bloqueei e não pretendo mais voltar àquele hotel. Ai,
gente, ela não tá pedindo conselho, né? Veio aqui pra dizer como é bom se libertar. Gente, essa história lembra muito a minha história, de como eu me libertei, de como eu me reinventei, a parte de comprar o carro, de pegar e sair dirigindo. Quem me acompanha lá no Instagram sabe o quanto eu gosto de viajar, o quanto eu gosto de viajar sozinha, o quanto eu gosto de viajar agora acompanhada. Gente, é tudo tão libertador, porque às vezes parece que a gente não vê uma saída, parece que a gente não vê um outro caminho, que não existe um outro lugar pra gente se encaixar, mas existe sim. Só que a gente precisa disso. No caso dela foi um banho e um homem bonito, né? Porque quando o menino pulou na piscina, ela disse que acordou pra vida. Ela viu aquele homem e sentiu algo dentro dela. É isso, esse algo dentro de vocês que vocês precisam encontrar. É a essência de vocês, é a consciência de vocês que tá ali, com aquela chaminha quase apagando, mas ainda tá acesa. Parem, gente, de ficar no fundo do poço, se vitimizando, achando que não tem mais jeito, se entupindo de remédios. Eu tomava antidepressivo, eu tive câncer, eu era infeliz e eu me libertei disso. A diferença de quando eu tinha relacionamentos porque eu achava que precisava, para hoje que eu fico num relacionamento só se ele tá me fazendo bem, é gritante. Porque hoje eu só faço o que eu quero, o que eu tenho vontade. E foi o que ela fez. Eu quero viajar, vou pegar meu carro, eu vou. Eu quero ficar com esse homem, eu vou ficar. Eu não quero ficar, eu não fico. Cara, isso é muito maravilhoso. Eu espero que um dia todas as mulheres que me seguem ou que eu conheço consigam sentir essa liberdade. E eu não acho que para você ser livre, você tem que acabar com o seu casamento. Você pode ser livre estando casada, mas você tem que estar feliz. Você tem que estar bem, você tem que se sentir um ser humano individual, não um conjunto de coisas. Eu sou a mãe, eu sou a esposa, eu sou menos a mulher, menos a fulana. Não, vocês precisam ser vocês. Por isso que eu convido todas as mulheres a fazer parte do Metamorfose, porque é isso que o Metamorfose dá para vocês. Essa liberdade. Hoje ela está em um relacionamento saudável, está feliz, o marido dela já casou com outra, já tem filhos, e muitas pessoas preferem arrumar amante, preferem viver infeliz, ficar doente, do que tomar decisões. O Metamorfose, ele te mostra essa realidade, ele te traz para você, ele acende, ele na verdade não acende, né? Ele pega aquela chaminha que tá ali e faz ela ampliar, crescer dentro de você. E você passa a sentir a vida como ela é. Obrigada por mandar a sua história. Meninas, se vocês tiverem aí história de superação, vocês que já passaram pelo Metamorfose, se quiserem contar as histórias de vocês, do que já aconteceu na vida de vocês, manda pra mim. Sempre aqui no primeiro comentário tem o link pro Metamorfose e tem o link também para vocês fecharem consultoria comigo, para vocês enviarem a história de vocês, tá tudo aqui. É só clicar em mais que vai abrir todos os links, beleza? Um beijo pra vocês e tô muito grata por você ter contado a sua história de uma maneira tão leve e divertida. É isso que a gente quer ver por aqui. Coisas engraçadas, coisas que deixem a gente feliz. É isso que a gente quer ver por aqui. Superação, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.